E o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, interrompeu a viagem aos Estados Unidos e antecipou o retorno ao Brasil na noite de ontem. A decisão foi tomada depois dos vídeos publicados pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com críticas a Flávio e também menção de outros conflitos com o PL. Valdemar deve se reunir separadamente com o senador Flávio Bolsonaro e também com Michele. O objetivo é tentar preservar a unidade do grupo político e evitar um racha interno no partido. Então, eu estou aqui em Miami, estou indo para São Paulo, antecipei minha viagem, porque isso é muito sério. A Michele tem um preço para nós que não tem, o que ela fez pelo PL, mulher no Brasil, não tem preço. O Flávio está com a eleição quase empatada com o Lula. Eu tenho que conversar com a Michele chegando e com o Flávio. Nós temos que acertar isso aí. Porque se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo em casa. Vamos ter que acertar. Alexandre Valdemar encurtou aí as férias nos Estados Unidos para tentar resolver esse impasse, inclusive é o tema do seu artigo da semana. Você abre dizendo que não vai ali emitir nenhum juízo de valor, mas o fato é que o episódio é um fato político importante, não é, Alexandre, que precisa ser noticiado e analisado, até porque são várias camadas. E você coloca algumas perguntas ali no seu artigo, né? Será que Michele foi escolhida ali a porta-voz de Jair Bolsonaro para tentar criar um espaço para discutir, inclusive, indicação de Flávio à presidência? Ela mesma diz nos vídeos que ela publicou na quarta-feira, um pouquinho antes do Jogo do Brasil, que não faz nada sem conversar com o marido antes. Então, são algumas perguntas que você deixou ali, né, em aberto, que com certeza os analistas políticos estão agora analisando com bastante cuidado. É uma pergunta que eu não fiz no texto, Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, e ela é a presidente do PL Mulher, e ele não sabia? Não acredito. Não acredito. Ele está voltando, está talvez preocupado em esclarecer, vai ter que esclarecer. Porque se ela não o consultou, e ela não está fora do partido, em consequência de não ter consultado, ela continua, isso já é uma afirmação, que ele sabia dessa manifestação. Quanto as pessoas, puxa, o Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro não sabia? Como assim? Ela não dorme com ele todas as noites? Conversa com ele todos os dias, dia e noite? Flávio vai lá uma vez por semana. Ela conversa com ele todos os dias. Ele escolheu Flávio para ninguém sentar na cadeira de pré-candidato, para segurar a cadeira ocupada. E aí, como vocês disseram lá no início, você, Paula e Branca, né? Mudança de rumo no meio do caminho. O que estão antevendo? Né? Porque o objetivo é tirar Lula não continuar mais. Vai ser um problema para o sucessor, porque essa sim é uma herança maldita. Precisa de Paulo Guedes na 10ª potência para resolver o legado de Lula. Na economia, principalmente na parte fiscal do governo, nas dívidas públicas, né? Nos juros, na inflação. Né? Tem gente que acredita que a inflação não chegou a 6% nos últimos 12 meses, porque fica aí na estatística. O pessoal da área financeira está dizendo que é 8% já nos 12 meses, né? 8% ao ano. E aí, né? Tem esse legado. Mas a outra pergunta peraí, Bolsonaro, alguém tirou a voz de Bolsonaro, como aquela poesia No Caminho de Mayakovsky, tiraram a voz de Bolsonaro. Quem é a porta-voz de Bolsonaro? A mulher dele, que tem o sobrenome Bolsonaro pesando tanto quanto pesa no nome de Flávio. Então, chegou um momento em que alguma coisa tem que ser feita. Apareceu essa história do Vorcaro, teria mais alguma coisa? A CGU anunciou que vai investigar se dinheiro de emendas foi para o filme ou não. Né? A Michele não tem nada a ver com recolher recursos para fazer o filme. Né? Ela se mobilizou as mulheres, que são maioria no eleitorado. E ela não tem sangue de barata, imagina, né?
as mulheres que estão me ouvindo, chamar seu marido de ladrão de galinha, você faria uma aliança com alguém que chamou o marido de ladrão de galinha? Tem que ter sangue de barata de ser chamado de seus filhos são gangsters, são bandidos, e apoiar. Ciro Gomes agora está falando de novo que não faz questão desse apoio. Porque ela ressalvou, segundo turno é outra coisa, mas primeiro turno junta o mesmo lado ideológico. E quem tiver mais voto é que vai representar o lado ideológico. Agora, para ter mais voto, também tem que ter mais experiência, tem que ter mais maturidade, tem que ter mais equilíbrio, tem que ter mais sensatez, tem que fazer as coisas pensando no futuro, tem que ter estratégia. Então é isso. Estamos esperando, como eu termino o meu artigo, esperando um bilhete manuscrito de Jair Messias Bolsonaro, com aquelas garatujas que ele escreve, né, para dizer, afinal, qual é o rumo que ele imagina, né? Porque ele é o líder de um lado. E não seria contrariado pela mulher que está com ele todos os dias e noites. Pois é, Augusto, ela é a única pessoa que convive 24 horas com Jair Bolsonaro, além da filha, né? Agora, pegando esse ponto do Alexandre, Bolsonaro está calado. Ele não pode conceder entrevista, a não ser que o ministro Alexandre de Moraes permita, né? Isso também é importante, a gente inclusive pediu uma solicitação para conversar com Jair Bolsonaro. Já pedimos. Quem pode explicar é ele, e ele tem todo o direito de falar. Temos o precedente do Lula, meu Deus do céu. O Lula, dos 500 e poucos dias que ficou na cadeia, concedeu dezenas de entrevistas. Quem quis entrevistá-lo ou apenas visitá-lo foi autorizado a fazer isso. E a gente não, o Bolsonaro não, é ele que pode esclarecer isso aí, é ele que com ele queremos conversar. Por que ele não pode falar? O Alexandre de Moraes, que deveria estar explicando, ainda não tocou no assunto, explicando o cheque, o contrato que foi assinado pela mulher dele e pelo Vorcaro, o presidente do extinto Banco Master. Ele fica aí silenciando um presidente, tentando levar prender em regime fechado o Bolsonaro, quando ele deveria dar entrevista sim. Nenhum outro presidente na história do Brasil foi silenciado dessa forma. Nenhum, não há precedentes. Juscelino ficou 60, 70, 80 dias, não sei exatamente, depois do AI-5, da decretação do AI-5, ficou preso em prisão domiciliar ali, conversava. Então, como é que pode fazer isso? Já está agindo, já está prejudicando a lisura da eleição, já está interferindo na eleição. O Jair Bolsonaro é o assunto, está silenciado pelo Alexandre de Moraes. Isso é criminoso. Ele já cometeu crimes suficientes para deixar de ser ministro, o Alexandre de Moraes. Agora começou a interferir nas eleições.